Você vai aprender agora a resolver questões sobre área, tá? Eu vou te carregar, eu vou deixar aí você armado para você conseguir lutar contra as questões de área do Enem. Então, o conceito de área vem dessa questão da contagem de pontinhos. Pergunto para você, quantos pontinhos tem aqui? Tem 16. Pergunto também, você contou 1 por 1 ou tu fez 4 vezes 4? Eu acho que você fez 4 vezes 4, né? Que deu aí, então, 16. Então, através disso, a gente já começa a definir, então, que a área do quadrado é, necessariamente, né, o tamanho da sua base vezes a sua altura, né? Ou seja, a área do quadrado vai ser igual a B vezes H, e essa é a primeira fórmula. Claro, se trata de um quadrado, esses dois têm que ser iguais, né? Mas eu gosto de definir assim, porque a gente vai precisar dessa fórmula aqui para outras figuras também. Então, já cito para você também. Se isso aqui fosse um retângulo, né, que a gente normalmente tem aquela imagem do retângulo, uma coisa mais estendida, assim, ó. Pronto. Eu tenho a mesma fórmula, tá? A área do retângulo também é B vezes H. E aqui queria te notificar também que a gente tem o costume de usar H para altura, tá? A gente não usa A para altura justamente para não confundir com A de área. B de base, H de altura. Então eu quero te armar, eu quero colocar aqui todas as figuras e te mostrar as fórmulas dela, tá? Do quadrado, tá explicado o porquê que a fórmula é assim. Do retângulo, mesma lógica com os pontinhos também. Vamos ver as outras? Vamos lá. Então, trouxe aqui para você 6 figuras geométricas com suas respectivas fórmulas e pegadinhas aí comuns que caíram historicamente aí na prova, que eu vou te armar contra elas para tu não cair nelas, ó. Esse cara aqui é um triângulo, só que ele é um triângulo específico, né? Ele é o triângulo retângulo. Então, o que eu vou escrever aqui funciona para ele, tá? O triângulo retângulo, que é o triângulo mais comum, mais frequente, é base vezes altura sobre 2, tá? Sobre 2 porque ele vem sendo metade de um retângulo, ó. Ele é um retângulo cortado na diagonal, né? Então faz sentido que eu perdi metade da área, por isso dividido por 2. Só que repara, a base é aqui e a altura é reto para cima. Você mede a sua altura assim, né? Você não mede torto, né? Então a altura tem que ser o segmento que está reto para cima, perpendicular com a base. Se tu usar o outro, porque é uma pegadinha, vai dar errado e vai ter alternativa para isso, para quem fizer isso, tá? Cuidado, a altura é reto para cima em relação à base. Esse cara aqui é o paralelogramo, tá? Então, é um retângulo que foi contorcido assim. Quando você contorce um retângulo assim, a área, ou o tamanho dele, não mudou. A área é a mesma. Se a área não é a mesma, então é base vezes altura também. Também é a base vezes altura a área de um paralelogramo. Então, é a terceira figura que a gente está usando a mesma fórmula, né? Só que aí também tem pegadinha em áreas de paralelogramos nas provas, tá? A altura é reta para cima, a altura tem que estar aqui dentro, ó. Ou às vezes notificado aqui por fora, assim, tracejado, tá? Você não vai pegar a medida desse segmento aqui. Se esse cara aqui mede 4 e esse aqui mede 5, tu vai usar o 4 na fórmula. Se usar o 5, vai cair na pegadinha, tá? Esse cara aqui é a pipa. Sim, é o nome da forma geométrica, é pipa, né? Além do objeto aí tradicional brasileiro, tá? A área de uma pipa que se caracteriza por ser um quadrilátero, tais que as diagonais formam uma cruz, ou seja, são perpendiculares, quadrilátero que as diagonais formam uma cruz. A área de uma pipa vai ser igual a uma diagonal, que eu vou marcar como D maiúsculo, vezes uma diagonal, a diagonal menor, dividido por 2. A ideia é tu usar 4 triângulos retângulos desse. Se tu junta as formas de todos eles, faz os cálculos, você chega nisso daqui, que é o comprimento de uma diagonal maior vezes da diagonal menor, dividido por 2. A próxima figura também é uma pipa. Só que é uma pipa específica. É a pipa que tem os 4 lados iguais, ó. Aquela ali não tinha lados pequenininhos em cima, né? Então, essa pipa específica se chama losango. Losango é a pipa tal que os 4 lados são iguais, se for questão de definição, né? E, de novo, a área agora vai ser D maiúsculo vezes D minúsculo dividido por 2. É a mesma fórmula. Né? A única coisa que pode aí confundir alguém é essa questão tá perguntando qual o nome da figura, né? Então, ou como que se define o losango, né? O losango é a pipa tal que os 4 lados são iguais e a pipa é aquela que é formada por uma cruz dentro delas com suas diagonais. Então, esse cara é uma pipa e um losango ao mesmo tempo. E aquele é só uma pipa. Tranquilo? Agora, o trapézio já vai trazer uma fórmula mais de respeito, digamos assim. A fórmula do trapézio, você abre um parênteses, bota um B maiúsculo mais um B minúsculo, divide por 2 e multiplica pela altura. O que ele está fazendo aqui? Ele está pegando o comprimento da base maior, por isso B maiúsculo, somando com a base menor, dividindo por 2,
Então, essencialmente, está fazendo uma média desse com esse, a média da base maior com a menor, e multiplicando pela altura. Eu acho que é a maior fórmula aqui que está trazendo nesse quadro, né? Então, perfeito. E a área do círculo aí, tradicional, é π, que o valor vai ser dado no enunciado, tá? Vezes o raio ao quadrado. A matemática, ela tem alguns acordos sobre como lidar com algumas coisas específicas dentro da matemática. Um dos acordos é que, se não é listado no enunciado, você deve usar π como 3,14. Isso é um dos acordos da matemática, tá? Foi formulado isso historicamente. Só que, tradicionalmente, a prova do Enem sempre traz qual o valor de π que ela quer, tá? Ela nunca te cobrou esse acordo que você decore que π seja 3,14. Pode acontecer, π é 3,14, mas tem trazido aí recentemente π como 3, π como 3,1, pô, como assim, professor? Está escrito assim no enunciado, considere π igual a 3. Considere π igual a 3,1. Então, você substitui pelo que estiver escrito no enunciado. Então tá, olha só, você está armado de fórmulas para conseguir aí resolver com eficiência as questões. Daí, imagina que triste você conseguir fazer todos os cálculos numéricos, ou resolver um sistema, compreender a questão, ver tudo certinho e aí te faltar essa fórmula aqui, porque tu não lembra a fórmula da área do losango. Agora tu vai lembrar. Só tem mais um comentário então para a gente finalizar, que é o seguinte, eu fiz de um triângulo específico, né? E os outros triângulos, como é que a gente vai fazer a área? Então vou te mostrar. Então, tem aqui para ti de novo um triângulo, só que esse não é um triângulo retângulo, né? Para tu achar a área de um triângulo assim, ainda é a base vezes a altura dividido por 2. O que tu não pode cair na pegadinha é a questão de que você pode ter o valor desses lados e para esse fim de achar a área, eles não vão servir para nada. Aqui, a área simplesmente seria base vezes altura sobre 2. Você substituiria, então, a base por 6, a altura por 5, dividido por 2. Então, a área aqui vai ser 30 dividido por 2, que é 15. Claro, com a unidade de medida, centímetro para área quadrado. Centímetros quadrados, a unidade de medida. Normalmente, isso está nas alternativas, a unidade de medida. Então, a área é 15 centímetros quadrados, tranquilo. Então, de novo, ainda tem mais um porém. Pode ser que ele dê os dois lados e não dê justamente a altura, que era o que tu precisava. Essa é a fórmula da salvação. É a última, tá? É assim, ó, o plano C. Vou mostrar para ti essa fórmula da salvação, olha só. Então, trouxemos aqui um triângulo com 6, 6, 8. Claro que a questão não precisa estar em proporção, inclusive na prova do Enem. E ele não deu justamente o que a gente quer, que é a altura. Pô, se eu tivesse uma altura aqui, né, eu achava a área do meu triângulo. Ou aqui, a altura podia estar assim, né? Se a gente virar a folha da prova ali, pronto, dá para fazer também. Mas não tem, né? Como é que a gente pode achar? Bom, tem uma fórmula para isso também. Então, a área do triângulo qualquer sem altura, vamos lá, né? É a raiz quadrada, olha o tamanho dessa raiz, tá? E aí aqui dentro você coloca P, aí P menos A, P menos B e P menos C. Pronto. Então, essa é a fórmula, tá vendo? Bom, já foi cobrado isso na prova anteriormente, né? Mas a boa notícia para você é que é raro. E a outra boa notícia é que tem uma musiquinha para você lembrar dessa fórmula. Caso venha aparecer de novo, você precise para achar a área de alguma coisa, né? Então é P, P menos A, P menos B, P menos C. Da raiz não vou esquecer. Pronto, se tu cantarolar isso daí 3 vezes aí, dá para lembrar. P, P menos A, P menos B, P menos C. Da raiz não vou esquecer. E claro, o que são essas coisas aqui? P minúsculo, né? Eu fiz o P minúsculo aqui, é metade do perímetro. A, B e C são os lados. Então, primeiro eu vou achar metade do perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. Vamos somar eles aqui. 8 mais 6, 14, mais 6, 20. Então, o semiperímetro vai ser 10. Então, vou trocar todos aqueles P's por 10. Agora eu consigo trocar tudo, né? Então, esse aqui vai ser igual a raiz quadrada de 10. Esse P menos A vai ser a diferença do perímetro com um A. Aí eu escolho qual lado que eu quero que seja. Então, vai ser, por exemplo, o meu 8 ali. Então, vai ser 10 vezes 2. P menos B vai ser a diferença desse semiperímetro com os 6. Vai ser aqui vezes 4. E P menos C vai ser a diferença com outros 6, claro. Vai ser aqui 4 também. Então, essa raiz quadrada aqui vai ser igual a 4 vezes 4 vezes 2 vezes 10, e aí eu tiro a raiz, né? Fiz uma raiz grandona, não precisava. Isso aqui vai dar 16, 32, 320. Então, provavelmente a alternativa estaria assim, né? Como raiz de 320, resposta final, raiz de 320 é aquela área, tá? Mas, caso você precise, então, fatorar o número, você pode fatorar pelos primos aqui para chegar numa alternativa diferente, né? Isso aqui é dar 160, dividido por 2 é dar 80, dividido por 2 é dar 40, dividido por 2 igual a 20, dividido por 2 igual a 10,
dividido por 2 é igual a 5 e dividido por 5 é igual a 1. Você lembra de fatoração? Tem vídeo aqui no canal sobre isso também. Agora você junta os parzinhos aqui, e esses parzinhos são os que saem da raiz, né? 2 vezes 2 vezes 2. 8 é o que sai da raiz. E 5 é o que fica dentro da raiz. Então, 8 raiz de 5 é a forma fatorada do 320. 8 raiz de 5 é a área daquele triângulo, de certeza. Mesmo sem eu ter a altura, tá? Claro, às vezes o enunciado traz também o valor de raiz de 5 para tu aproximar, né? Que 2,3 mais ou menos, para tu multiplicar pelo 8 e achar o valor. Então tá, você está armado agora para resolver questões de área. Lembre-se que o Enem não traz as fórmulas, nem no enunciado, tá? Essas formulazinhas aí, d vezes d sobre 2, ou do trapézio, B maiúsculo mais B minúsculo, tem que ser memorizados para levar para a fórmula e conseguir resolver, né? Ninguém merece travar na questão porque não lembra da fórmula.